Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ela está no Salmos 105. Ele é um pouco grande, eu vou ler ele todo, mas vocês fiquem à vontade. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busque sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos prodígios, das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó os filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda era poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse, e ensinar sabedorias às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários, e mudou o coração deles para que odiassem do seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou seus sinais milagrosos e as suas maravilhas da terra de Cã. Então enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou o enxame de mosca e piolhos, invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra, e consumiram tudo que a lavoura produziu. Depois matou os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Então tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam como verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou cordonizes e saciou-se com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou a água, que escorreu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da sua santa promessa, que fizera a seu servo Abraão. Fez ao seu povo sair cheio de júbilo, e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações e lhes tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem os seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia. E, como eu estava dividindo com os irmãos, quando eu estava orando e o Senhor me deu essa palavra ontem à noite, eu tinha falado algumas coisas para o Senhor. Eu sempre gosto de lembrar das coisas que o Senhor fez na minha vida. Eu falo que, às vezes, quando a gente está passando por uns processos um pouco difíceis, daí a gente começa a lembrar das coisas que o Senhor já fez. E esse texto, ele fala um pouco disso, né? Para a gente se lembrar, para a gente se glorificar nas coisas do Senhor. E como eu estava dizendo,
pensado, não lembro, mas foi sobre a série que estava tendo de promessas. Eu lembro que eu passei um processo de agosto para o final do ano, num serviço. Eu estava tendo alguns problemas e eu estava orando ao Senhor. Teve um dia eu sei que o Senhor é Deus de processo. Às vezes o Senhor está querendo me ensinar alguma coisa, mas isso aqui está à minha vontade. E eu estava falando isso foi numa quarta-feira. Depois, se não me engano, na quinta-feira, eu estava conversando com uma pessoa e uma pessoa falou para mim, olha, em tal lugar está precisando de alguém. Tipo, e eu falei assim, amém. Estava orando, então eu entendi assim, olha, acho que essa é a resposta do Senhor. Ainda pedi para o Senhor algumas confirmações e eu pedi conta do meu serviço e eu fui trabalhar no lugar. Surpresa, era um lugar. Por isso, a gente já vai entrar na palavra, mas só para os irmãos entenderem sobre o cuidado do Senhor, né? Quando o Senhor começou a ministrar sobre... O irmão Pedro falou sobre, às vezes a gente não está contemplando o que está acontecendo, e que o nosso maior milagre é aprendermos a contemplar a presença do Senhor, né? A gente a companhia de Jesus. Então, alguns processos ele vem para nos ensinar antes de nós receber a gente contemplar quem Jesus é na nossa vida. Quando eu fui para esse serviço, foi numa clínica. No meu antigo serviço, eu já lidava com algumas meninas que mexiam com algumas coisas espirituais meio pesado, mas para minha surpresa, esse outro serviço era uma coisa muito mais pesada. Era no nível que, estou compartilhando com os irmãos, porque foi algo que o Senhor falou no meu coração ontem, era algo muito pesado, que a gente chegava, era eu e uma outra menina, que ela era cristã, tinha lá uma moça que ela fazia umas coisas pesadas para todos nós, e tanto que elas iam para as praias para oferecer coisas, né, para os demônios, para que tirasse a nossa vida. Então a gente viu muito livramento de Deus. A gente está indo trabalhar, de repente, de um lado e de outro veio um carro que ia bater na gente, e a gente sabe que foi a mão do Senhor que desviava o carro de nós. Outro dia eu chegava na minha casa, às vezes eu olhava um dos meus irmãos, a Pela estava até em casa nesse dia, eu entendi que aquilo era espiritual. Teve um sábado que eu estava um pouco agitada, e eu falei, Deus, isso aqui não está normal, né? E eu conversei com a minha irmã, eu não gosto muito de dormir fora de casa, mas eu pedi para eu mandei mensagem para ela, já era um pouco tarde, era umas 11 e pouco da noite, e minha irmã falou assim, olha, tem uma vigília aqui na igreja, eu vou buscar você e depois a gente vai para casa. Daí ela me falou assim, olha, o Jefferson meu cunhado, o Jefferson está em casa, daí você vai para lá e depois eu chego. Eu falei assim, não, eu vou na vigília, na hora que acabar a gente vai. E acabou a vigília, eu falei assim, você poderia me levar embora? Já era um pouco tarde, porque eu sentia que eu tinha que ir para minha casa. Chegou no domingo de manhã, um dos meus irmãos, ele começou a passar mal. Humanamente, a gente olhando, a gente via que aquilo era uma crise de ansiedade muito forte. As veias do rosto dele saltavam para fora. E teve uma hora que eu falei, meu Deus, vou perder meu irmão. Porque a respiração dele tacou, assim, total. Mas eu lembrei de uma coisa que uma vez uma pessoa falou, tipo assim, às vezes o diabo ele trava a mente. E eu orava ao Senhor, então quando eu falava assim com ele, ele olhava para mim. Quando a gente chegou no pronto-socorro para levar ele, a médica falava com ele e ele não ouvia, e eu via as veias dele saltando, ele mudando de cor. Daí eu falava com ele, ele olhava para mim. Então eu entendia que aquilo era espiritual. Não falei para ninguém no meu antigo serviço. Eu cheguei lá e uma das meninas que trabalham comigo, ela falou assim, você sabia que as moças de lá, elas foram no domingo de manhã fazer algumas coisas para a nossa vida? E eu entendi o Senhor guardando a minha vida. Não sou melhor do que ele, mas eu entendi de meu irmão, ainda ele não está no caminho do Senhor, então eu entendi que aquilo que era para mim aconteceu com meu irmão, mas o Senhor me fez voltar para minha casa para eu entender que a autoridade da minha casa era Jesus, né? E nós oramos e por diversas vezes eu acordar e eu falava assim, nossa, hoje Deus está dando livramento. No posto de gasolina, eu olhei para ela e falei assim, Deus está dando livramento, e o carro não ligava mais. Então, eu saí de um serviço que eu achava que era difícil para ir para um outro serviço difícil. Mas essa menina, ela me falou que
eu sofria muita opressão, então ela falou que ela chegou num ponto e um irmão falou assim para ela, olha, Deus. E foi nessa transição que eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, Deus falou assim para mim, Deus falou assim, você não vai ficar aqui. Eu falei, meu Deus, como assim? Porque sou eu que pago as contas da minha casa, né? Minha mãe não pode trabalhar. E eu falei assim, meu Deus, mas tá bom, né, o Senhor? Eu estava confiante no Senhor. Eu falei assim, eu saí debaixo da direção do Senhor. E no meu antigo emprego, eu tinha um salário bom. Eu saí meio que perdendo financeiramente. Mas eu falei, Deus, mas eu saí debaixo de uma palavra do Senhor. E estava tudo ok. Aí eu vi Deus fazendo muita coisa. Eu vi Deus honrando essa menina. Eu vi Deus transformando a casa dela. Eu vi, tipo assim, uma coisa que o Senhor me ensinou, porque eu aprendi, né? E foi o que eu pude passar para elas. É sobre a gente guardar a nossa vida. O irmão Pedro também falou que aqui nós somos guardados, mas lá fora, às vezes, o inimigo, né? Ele quer nos matar. E eu compartilhei com elas algumas coisas do Senhor. A luta não era espiritual. Dentro desse processo, quando o Senhor falou para mim assim, olha, você não vai ficar aqui, eu entendi, tipo assim, tá, algum tempo o Senhor vai me tirar, mas foi muito rápido. Eu acho que eu fiquei nem 2 meses no local. Eu falei, Deus, sem minhas fontes, sem meu lugar. E eu estava orando ao Senhor, eu fiquei preocupada. Eu falei assim, Jesus, o que a gente vai fazer? Na mesa, eu compartilhei isso no culto do domingo com os irmãos, e eu falei assim para Jesus, Deus, o Senhor me ensinar essa paternidade. Como eu nunca fui criada com pai, então vai ser um pouco difícil. Não porque eu não confio no Senhor, mas é aquela questão de, tipo assim, eu ter obrigação de muitas coisas. Eu tô chorando porque eu lembro dos milagres que o Senhor faz. Eu lembro que passei por esse processo. A irmã Lúcia cantou sobre Spike 2. Algumas tardes eu orava 42. Eu falava para o Senhor, porque estou abatido a minha alma, né? E porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Eu aprendi com o Senhor. Nós somos seres humanos, o Senhor vai saber, o Senhor sabe, né? Quando nós somos tristes, quando nós passamos por situações, mas nós precisamos dar uma ordem à nossa alma. Nós temos um Senhor. Eu sempre olho e eu falo assim, Jesus, eu tenho um Senhor, né? A minha alma não é o meu Senhor. As circunstâncias não são nossos senhores. Dentro desse processo, em dezembro, o Senhor me abriu uma outra porta de emprego e Deus me deu um sonho. Deus falou assim, olha, você vai voltar no seu antigo trabalho. E a empresa que eu trabalhei é um pouco grande, são vários setores assim, de chefes. Então é meio impossível, humanamente, você falar que eu voltaria para lá, sendo eu pedindo a conta. E eu estava nesse antigo emprego, chegou numa quarta-feira, então, acho que era numa terça-feira, na quarta-feira ia ser feriado em Taubaté. E a empresa ainda era registrada em Taubaté. Quando nós chegamos à tarde, eles falaram assim, olha, a gente vai trabalhar normal, mas eu olhei no meu celular e eu vi que o RH da minha antiga empresa tinha mandado uma mensagem para mim, se eu queria voltar, mas eu não respondi. E daí mandaram uma mensagem para mim, olha, ora, faz isso e daquilo. Eu falei, Deus, eu já entreguei minha vida diante do Senhor, vai acontecer aquilo que o Senhor quer. Mas daí, no último tempo, a antiga empresa falou assim, primeiro, às 5h30, eu saí às 6 horas. Eles falaram assim, amanhã a gente não vai trabalhar, a gente decidiu dar folga para vocês. Daí a gente, tá bom. E eu fui para casa e estava respondendo a mensagem do outro RH. Eu estava respondendo a mensagem do outro RH e eu olhei na data, era 5 de fevereiro desse ano. E eu falei assim, Jesus, 5 de fevereiro foi quando eu entrei na empresa. Eu entrei na empresa 5 de fevereiro de 2022. E o RH me mandou mensagem perguntando se eu queria voltar dia 5 de fevereiro de 2025. Daí eu falei assim, amém. E quando eu respondi que eu queria voltar, a moça do RH me falou assim, então nossa entrevista está marcada para amanhã às 10 horas. Eu entendi que era a mão do Senhor, porque no meu antigo trabalho eles decidiram que a gente não ia trabalhar na hora que a gente estava indo embora. Então eu entendi que era a mão do Senhor.
Mas eu estava contando esse testemunho porque dentro desse processo o Senhor me ensinou, né, que o meu maior milagre era poder contemplar a presença do Senhor. Nosso maior milagre. E hoje eu estou na empresa, a glória do Senhor, voltei. Né, todos ficaram meio surpresos que só eu e minha coordenadora sabia, porque é difícil você voltar para a minha empresa, né, como eu falei. Mas eu lembrava que quando eu estava no processo, eu falava assim para o Senhor, eu falei, Senhor, o que a gente vai fazer? E Deus falava assim, você não precisa se preocupar, você só precisa confiar em mim. E dentro de um processo difícil, a gente não consegue contemplar, a gente só consegue ver aquilo que é deserto. E eu aprendi, sempre tive uma vida assim com o Senhor, talvez por eu ser mais reservada, cada um tem a sua intimidade com o Senhor, mas eu sempre confiei em Deus. Mas eu acredito que em cada processo que a gente passa, o Senhor ele se revela a nós de uma forma diferente, né? O Senhor se revela a nós, então eu aprendo com o Senhor que eu sou muito grata a Deus pelo serviço que Ele me trouxe de volta, mas muito mais é por ter aprendido. Eu olho assim e eu falo assim, Jesus, eu conheci o Senhor de livramento, não de ouvir falar como o Jó falava, mas porque eu vi os livramentos do Senhor. Né? Eu entrei numa empresa, numa clínica que eu não conhecia ninguém. O doutor da clínica, ele se deslocou da cidade para vir falar comigo. Ele não sabia que eu era cristã. Um dia ele falou para uma das meninas que ele sabia, ele falou assim, olha, de todo o tempo que eu estou aqui, quando vocês entraram, eu já vi muita mudança, porque vocês são mulher de oração. Ele não me conhecia. Então eu pude contemplar, quando eu saí de lá, eu fiquei pensando na clínica, algumas meninas também saíram, mas o doutor sem obrigação nenhuma, mas eu creio que é por testemunho do Senhor e para a glória dele. O doutor falou sobre aquilo que nós fizemos de diferença. Eu sei que não somos nós, eu sei que é Deus em nós, né, que faz a diferença. Então, quando eu comecei a ler esse salmo, aqui no começo, quando fala, deem graças ao Senhor, proclame o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele e louve-no, retém todas as suas maravilhas. Glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, recorram ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua presença, lembre-se das maravilhas que ele fez, porque o Senhor não deixou de fazer maravilhas, o Senhor continua fazendo maravilhas na nossa vida. Quando eu falei que eu fiquei com medo por causa desse deserto, porque teve um tempo que eu passei pelo mesmo processo e Deus resolveu não fazer do meu jeito, né? Então eu falava assim, Jesus, mas eu já passei por isso aqui, o Senhor mudou totalmente a minha rota. Então o meu medo era daquilo, mas quando eu comecei, eu falei assim, não, os meus sentimentos não podem ser o meu Senhor, né? Eu tenho um Senhor sobre a minha vida. E quando eu comecei a olhar, eu comecei a contemplar Jesus no deserto, quando nós contemplamos Jesus no deserto, parece que foi tão rápido, aquilo que eu nem estava mais orando para outros, eu estava bem orando para uma outra coisa, e de repente o Senhor moveu. Porque o deserto, às vezes nós olhamos o deserto como um esquecimento do Senhor, e não é um esquecimento do Senhor. O deserto é uma forma que o Senhor trabalha em nós. Às vezes nós precisamos entender um Deus Pai. E às vezes a gente, na nossa rotina, às vezes Deus precisa nos parar. Né? Quando eu falo sobre nós não ouvirmos, existem muitas vozes, mas uma só é do Senhor. É porque se a gente passa por muita coisa, e essas muitas vozes entram na nossa cabeça, a gente acha, onde está o Senhor? O Senhor está ali. Nós precisamos contemplar Ele. Precisamos contemplar a sua presença. Quando eu saí desse meu emprego, eu ouvi muitas vozes das pessoas assim, eu não acredito que ela fez isso, né? Porque era um bom emprego. E eu ficava assim, Jesus, mas eu não fiz debaixo da obediência, não foi o Senhor que me deu essa palavra? E aquilo começou a gerar um pouco de dúvida no meu coração. E a única resposta que Deus dava para mim, eu tive assim, por que você está duvidando, né? A minha irmã falou assim, que Deus falou para você, então você não tem que ter dúvida, você tem que confiar no Senhor. Eu falei assim, amém, né? Vamos confiar naquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Quando nós lemos o texto faz lembrar coisas que o Senhor fez para o povo. Vocês se lembram de todos os livramentos, o cuidado que o Senhor tem aqui no Salmo 105, versículo 39, fala, Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Isso é cuidado de Deus. Às vezes nós queremos glorificar o Senhor só quando recebemos aquilo que nós desejamos, mas mesmo nós nos processos do deserto,
o Senhor está cuidando de nós. Né? Eu falava, eu tinha uma questão com o Senhor, eu falava, Deus, se eu olhar para o que as pessoas estão falando, eu vou deixar aquilo que você faz na família, que eles eram cristãs, são cristãos, mas eles não tinham um hábito de orar, de ter uma intimidade com o Senhor. E o marido, eu conversava com minha esposa, e eu vi um marido, ele querendo, desejando buscar o Senhor. E ele falava assim, olha, nós precisamos jejuar, não sei o quê. E eu falava assim, se eu fico olhando para aquilo que eu perdi, eu não vou contemplar aquilo que o Senhor está fazendo na vida de alguém. Então, se os nossos olhos estiverem focados só naquilo que nós estamos perdendo humanamente, nós não glorificamos e nós não contemplamos aquilo que o Senhor está fazendo para nós. Nós não, e muito maior do que uma porta de emprego, era aquilo que o Senhor estava fazendo na vida das pessoas, né? E a gente tem dificuldade às vezes de perder, porque a gente só quer ganhar, né? A gente quer ganhar, mas de repente o Senhor, ele tira algumas coisas. E quando o Senhor tira algumas coisas, ele também acrescenta. Eu acredito que o Senhor também, ele sonda o nosso coração, né? Deus sempre sonda o nosso coração. Foi muitas tardes eu orando ao Senhor, Salmo 42, e aprendendo a falar que a minha alma, ela não era o meu Senhor, né? Quem está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, né? Nós precisamos esperar em Deus. E aqui no Salmo 105, quando eu estava lendo, eu falei assim, quando a gente começa a contemplar as coisas do Senhor, a gente começa a se maravilhar, né? A palavra a gente lê, mas quando nós começamos a contemplar, aqui o Senhor está falando assim, olha, glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que o buscam. Né? Então, nós como seres humanos, nós temos momentos que nós ficamos tristes, às vezes parece que vai dar um desespero, mas o desespero, a nossa tristeza, ela não pode tomar conta de nós. Né? Então, recorra ao Senhor e ao seu poder, porque o Senhor continua sendo Deus de poder. Né? E Deus não precisa da nossa ajuda para fazer os milagres, né? Ele não precisa da nossa ajuda ou do nosso jeitinho, né? A gente só precisa confiar. E a palavra no versículo 5 fala, lembre-se das maravilhas que ele fez e dos seus prodígios e das sentenças de juízo que ele anunciou. Então a gente precisa às vezes trazer à memória aquilo que o Senhor já fez por nós. Porque às vezes quando a gente está passando no processo, a gente vai lá, parece que Jesus me esqueceu, mas lembre-se daquilo que o Senhor já fez por nós, de todas as maravilhas que o Senhor já fez na nossa vida. E o Senhor não perdeu o seu poder. Quando a série das promessas, eu estava falando com o Senhor, eu até compartilhei com os irmãos que estavam aqui no domingo, a Rafaela me mandou mensagem, eu não vi que era mensagem, eu estava sentada na cadeira, assim, na mesa, meu celular estava na mesa, e eu vi ela falando, bom dia, Bisa. Eu falei assim, Jesus, eu não vou pregar. Eu não sabia que ela ia me chamar para pregar. Mas eu abri assim, a mensagem dela, você pode pregar? Daí eu falei assim, tá bom, Jesus, o Senhor é meu Senhor, né? O Senhor manda, nós vamos pregar. E daí eu tinha acabado de o Senhor me falar isso, olha, às vezes você precisa lembrar das promessas que o Senhor fez. E dela mandou o titular Promessas. Então, às vezes a gente precisa se lembrar das promessas que o Senhor fez. Lembre-se das maravilhas que o Senhor já operou no nosso meio. Né? Como eu disse, o Senhor não perdeu o seu poder. Às vezes ele não vai fazer conforme nós queremos ou do jeito que nós queremos. E quando nós olhamos, não sei se os irmãos têm esse costume, às vezes quando eu olho, eu falo assim, a minha casa não é uma grande casa, mas quando eu começo a olhar, eu falo assim, Jesus, eu tenho uma casa boa, e se eu olhar para trás de tudo aquilo que o Senhor fez, eu tenho que glorificar o Senhor, mas imagina eu com tudo isso e sem o Senhor. Não dá. Imagina, nós queremos o maior milagre. Então, o nosso maior milagre precisa aprender a andarmos com Jesus, a contemplarmos a presença. Né? Eu até brinquei, eu falei assim, não sei se está chegando a idade para mim, mas eu aprendi a andar na rua e começar a contemplar os passarinhos voando, porque a palavra do Senhor fala para a gente. A palavra, eu acho que é Mateus 7 ou 6, se eu não me engano, ele fala, tipo assim, olha, para a gente buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Mas fala assim, olha, Deus sustenta os pássaros. Então, quando você começa a contemplar, você fala, teve um dia que eu fui caminhar e era uma pista comprida. E eu achei muito bonito. A pista inteira, o fio inteiro estava cheio de passarinho. E eu tentava tirar foto dos passarinhos, eles voavam. Eu acho que ela dizia para mim, é só para você. E às vezes a gente não vai contemplar só quando nós recebemos, é quando nós não temos. Quando a gente parece que não tem recurso. Senhor, de onde que vai vir a cura, Jesus? Parece que o cenário está muito contrário da cura, né?
quando eu comecei a trazer a memória das coisas que o Senhor já fez, eu lembro do outro processo, mexeu muito, eu passei por bastante questões, e uma das questões mexeu muito com o meu emocional, e eu tive 2 nódulos na garganta, por causa que alterou a minha tireoide. Então eu fiz numa sexta-feira, eu fiz um ultrassom na tireoide e deu 2 nódulos. E no domingo eu ia pregar. Eu lembro que o Senhor falou assim para mim, olha, você vai contar. E eu falei assim, Jesus, não vou, porque não tem nada a ver com a pregação, né? O que as pessoas vão achar? Mas na hora que eu subi, eu lembro quando eu subi aqui, eu senti o Espírito Santo falando comigo, você fala. Eu falei assim, tá bom, eu vou falar. Foi no domingo. Chegou numa segunda-feira, eu fui no médico com a minha mãe e eu falei assim, Deus, eu tô sentindo falta de alguma coisa. E na hora que eu olhei, eu não voltei no médico, eu voltei, fiz uns exames, mas eu já não tinha mais o nódulo na garganta. Que às vezes a gente precisa só aprender a obedecer ao Senhor, né? E a contemplar. Eu não sabia o que o Senhor ia fazer, eu tinha muitas dores, né? Não sei quem tem tireoide, mas às vezes suga um pouco a nossa energia, eu tinha muitas dores, e a obediência, e eu sempre olho assim, Deus, quem não quer milagre, né? Quem não quer receber as coisas, mas não me deixe o tanto querer e não ter o Senhor. Isso para mim me deixa um pouco apavorado, eu saber que eu posso receber muitas coisas de Jesus, mas não perseverar na presença dele, né? Não ganhar, o que adianta o homem ganhar muitas coisas, mas perder a presença. Nós não podemos perder a presença do Senhor sobre as nossas vidas, né? E a gente não está falando isso só como um Deus que não pode curar, porque se nós entrarmos no texto que é o tema, que em Lucas 5, eu estava lendo uma explicação de uma outra Bíblia que eu tenho em casa, quando Jesus fala, olha, estão perdoados os seus pecados, Jesus estava falando que aquilo que era mais importante. O que era mais importante? Ele receber a cura ou ser perdoado os seus pecados? Ser perdoado os seus pecados. Mas eu falo que Deus é tão maravilhoso porque Ele também responde à nossa necessidade. E Ele também alegra em alegrar o nosso coração. Mas isso não pode só preencher o nosso coração, porque às vezes Deus vai falar não. Às vezes Ele fala não, não é um castigo do Senhor, né? Mas é um ensinamento de nós contemplarmos a Ele, nós contemplarmos a Deus. A gente olha, se nós sentarmos aqui em pouco números e cada um começar a contar o seu testemunho, isso eu acho que por isso que é bom os testemunhos, porque nos faz lembrar das maravilhas do Senhor. Nos faz lembrar que Ele continua sendo Deus, que o poder continua sendo dele, né? E que a presença dele não pode nos faltar, né? Nós, quando nos reunimos como um corpo para falar das coisas do Senhor, se a gente está desanimado, parece que aquilo que o Senhor traz força, né? O Senhor traz força àquele que está cansado, porque nós contemplamos aquilo que Ele é, a sua santidade, né? Nós contemplamos a santidade do Senhor, nós sabemos das maravilhas que Ele faz sobre nós, e nós oramos por isso, né? Quem não quer receber a cura quando está doente? Nós queremos receber a cura, ninguém quer ficar com dor. E o Senhor é poderoso para nos curar. Mas o Senhor é poderoso também para nos fazer passar pelos processos. E não nos abandona nos processos. Ainda que os processos, a resposta não seja aquilo que nós desejamos, o Senhor continua sendo o Deus do processo, o Deus do poder e o Deus dos milagres. Às vezes nós olhamos para fora e as pessoas pregam sobre muito o Senhor faz, porque Deus tem que fazer, e eu falo, Deus faz, Ele tem que fazer, mas se Ele não fizer, isso não pode ser só uma coisa, tipo, se Ele não fizer, Ele é Deus. Não, se Ele não fizer, realmente, Ele continua sendo Deus, mas quem nós somos diante do Senhor quando Ele disser não para nós? Quando Ele fala assim, olha, a minha graça te basta. E às vezes não é fácil escutar do Senhor, a minha graça te basta. Mas quando nós estivermos com os olhos focados nele, contemplando Ele, a graça dele vai nos bastar. Amém? Então, essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que o maior milagre é nós aprendermos a contemplar a presença dele. E isso não significa que o Senhor não perdeu o seu poder, porque nós precisamos, a palavra do Senhor também fala para a gente recorrer ao Senhor e o seu poder. Busquem pela sua presença e lembre das suas maravilhas. Então não significa que a gente não pode orar para o Senhor para buscar pelo poder dele, mas a gente precisa aprender a contemplar o Senhor e lembrar das maravilhas que o Senhor fez por nós. Amém? E continuar fazendo até a vinda de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração.